O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, domingo, dia 24, solenidade da Natividade de São João Batista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 1, versículos 57 e versículos 66 a 80. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinal ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos que ouviam a notícia ficaram pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, meu irmão e minha irmã, eu ando falando, mas também ando ouvindo dos evangelhos e de pessoas a respeito da plenitude e da perfeição de Deus. Que nós precisamos, como disse até o evangelho de ontem, de sábado, né, não da vigília de São João Batista, mas o evangelho de sábado falava que a gente tem que aspirar às coisas do alto, né, não às coisas da terra, porque as coisas da terra são passageiras, né? Então, ou seja, nós precisamos de plenificar, nós precisamos de colocar o divino em nós, né? Mas a gente fica meio até atordoado quando a gente percebe que essa plenitude de Deus, ela se dá, ela se expressa justamente na limitação humana, naquilo que é frágil, né? Naquilo que é limitado, né? Mas como assim, Padre? Como pode Deus ser tão pleno? Como é que o Pai se expressa de uma forma tão plena, tão perfeita, não é isto? Porém, ele se deixa valer das coisas imperfeitas, que parece uma contradição. Ou se deixa valer pelas coisas mais simples. Como o evangelho de ontem, mais uma vez, né? Deus se deixa levar por uma flor, por um lírio do campo, que Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como um deles, ou seja, Deus se manifesta a sua plenitude numa flor do campo, num lírio do campo. Manifesta-se nas aves do céu, que não semeiam, não cantam, não plantam, não colhem, e, no entanto, o Pai está ali presente, o alimentando. Então, nas coisas mais simples, né? E hoje, na Natividade de São João Batista, nós vemos exatamente a mesma coisa. Isabel, velha, estéril. Zacarias, idade avançada, velho. Ou seja, onde não há vida, onde a finitude humana se expressa assim com todos os seus tentáculos, toda a sua força, de repente Deus se manifesta, a plenitude de Deus se manifesta ali. Então, Isabel é velha,
não pode ter filhos, e de repente Deus entra no seio materno de Isabel, para que assim pudesse ela ser fértil. Né? E foi o que aconteceu. Deram um nome a ele. Já a mulher que não podia dar filhos na época de Jesus, nessa época, era terrível. Né? É terrível, está sendo condenada por Deus, fez alguma coisa e Deus não ia abençoar, não receberia a bênção de Deus. Então é exatamente aí que Deus se faz presença, que Deus se faz vida na pessoa de João Batista, que ia nascer, na pessoa de Zacarias, que perde a sua voz e que de repente louva a Deus, e na pessoa de Isabel, estéril, sem vida, e sem condições de gerar vida, agora gera a vida, gera a plenitude. E, aliás, gera o precursor, João Batista. Então, vocês vejam que interessante. Na natividade de João Batista, com seu nascimento, Deus manifestou-se naquilo que era impossível. Deus pode se manifestar também em você quando você pensa que as coisas já se tornaram impossíveis. Na impossibilidade de vida, Deus se faz plenitude. Pense nisso, reza bastante. Deus os abençoe, Deus os guarde. Tenham um bom domingo. Não esqueçam, hoje já estamos celebrando o 7º dia do novenário de Nossa Senhora Mãe do Perpétuo Socorro, aqui nas 100 Casas, em Telêmaco Borba, na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Venha participar conosco. E amanhã, segunda-feira, o 8º dia do novenário, missa não nas 100 Casas, mas na Igreja Matriz, com a Eliana Ribeiro, que irá cantar, pregar e abrilhantar esta noite do novenário, na Igreja Matriz dos Vitrais Azuis. Povo de Deus, que esta mesma Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.